Boa noite. Então, vamos apresentar agora o 20º vídeo referente à apresentação Contatos e Mestiçagens Culturais, parte 1, que vai dos primórdios da civilização até as navegações europeias e chinesas do século XV e inícios do XVI. O tema que nós vamos abordar diz respeito ao mundo às vésperas da grande expansão, que nós podemos chamar de um verdadeiro furacão, foi a expansão do Império Mongol, que ocorreu a partir de inícios do século XIII da era atual, ou seja, os anos 1200. Bem, que mundo, que velho mundo existia, então, nesse momento que, mais especificamente, corresponde ao século XII da era atual. É um mundo, um velho mundo, melhor dizendo, que compreende a Eurásia e a África, que já tinha uma razoável para considerável integração entre diferentes espaços regionais e culturais. Essa integração ocorria em boa parte da Eurásia e em partes expressivas também do continente africano. Bem, o século XII, ele é o século na Europa, mais especificamente na Europa Ocidental, onde se consolida, onde tem até uma espécie de auge, de grande florescimento do sistema feudal, do feudalismo, o que significa que houve uma grande expansão depois de períodos de turbulência que corresponderam às invasões dos vikings, dos húngaros e também dos sarracenos, ou seja, dos muçulmanos, árabes e berberes no Mediterrâneo. A Europa, mais especificamente a sua parte ocidental, estabelece um novo sistema político e econômico e inicia uma etapa de crescimento que compreende um início de um retorno à urbanização, um aumento progressivo da ocupação de áreas com novas culturas e o sistema político onde os grandes estados, as grandes nações ainda não estão consolidadas, estão em processo de formação. Existe um início de uma disputa pela recuperação do poder central em vários desses embriões de nações, de estados, como a França, como a Inglaterra, como Castela, também no Império Romano Germânico. E uma relação muito particular entre o poder do Estado, o poder laico e o poder da religião. Não há o domínio nem de um nem de outro. Na parte oriental da Europa, resiste ainda, e com bastante sucesso, a gente pode dizer, até finais do século anterior, do século XI,
o Império Romano do Oriente, que depois vem a ser conhecido como Império Bizantino, mas esse termo bizantino é uma denominação a posteriori. Os romanos do Oriente assim se consideravam, era um estado que se reconhecia como sucessor de Roma, adotava o direito romano, embora a língua e a cultura fossem basicamente cristã, nessa vertente ortodoxa, e grega, pela língua. Esse império veio a sofrer com vários ataques e começa a perder, por fim, boa parte da sua força com a entrada, o ingresso dos turcos seljúcidas, que derrotam o Império Romano do Oriente no ano de 1071 em Manzikert. O cristianismo também tem, na parte centro-oriental desse espaço europeu, a formação de estados, como foi a Kievan Russa, a Rússia de Kiev, que depois começa a se fragmentar em várias unidades. E essa região mais a leste da Europa, ela sempre vai sofrer com a passagem, é um primeiro ponto de anteparo de passagem de povos nômades que vêm das estepes, das regiões da Ásia Central, como depois virão os mongóis, mas várias outras populações, como pechenegues, cumanos, e sofre também, ao norte, existe um processo ainda na região do Báltico, que confina com essa região, de expansão militarista religiosa por parte do que seria, vamos dizer, proveniente do considerado Sacro Império Romano Germânico, as ordens de cavaleiros, como os cavaleiros teutônicos, que ainda estão empenhados em processos de cruzadas de conversão à força de algumas populações bálticas, que são os últimos povos da Europa a entrar no cristianismo. O cristianismo, nesse momento, ele é uma religião basicamente dos povos, não todos, mas dos europeus, e algumas vertentes que ainda sobreviviam tendem a desaparecer mais a Oriente, como os nestorianos que chegaram à China, os núbios no Vale do Nilo que sofrem com a penetração muçulmana, e sobrevive fortemente numa parte da África negra, que é a Etiópia, o reino Axumita. O Islã, nesse momento do século, início do século XII, finais do século XI, anos 1000, 1100 até 1200, e ele já é um sistema, uma civilização que em larga medida deixou de ser apenas dos povos árabes e já incorporou e tem parcelas importantes na sua hegemonia política e cultural de outras populações, como os berberes na África do Norte e em Al-Andalus, que é a Península Ibérica, a parte ocupada pelos muçulmanos, e os turcos, várias populações turcas. O primeiro grande império turco que se estabelece é o Império Seljúcida, que vai ocupar áreas da antiga Pérsia e da Anatólia, atual Turquia, e bate de frente com o Império Romano do Oriente. Os berberes têm força na África do Norte, e o Islã se expande também através das rotas comerciais e de missionários para o outro lado do deserto do Saara, tendo influência muito importante, tanto por comércio quanto por influência cultural de missionária,
na formação de alguns primeiros grandes estados nessa região da África Ocidental, que corresponde basicamente ao que se chama de Sahel, que é a região logo ao sul do deserto, ainda uma região semiárida, que indo mais ao sul dá lugar às savanas, e são cobertas atravessadas por grandes rios, como o Níger, que nasce na África Ocidental e deságua já próximo do ponto em que a direção da costa da África muda de uma direção de oeste para leste para uma direção de norte para sul, na atual Nigéria, e o rio Senegal, na região do... Então, o Islã é atuante nessa região, e o Islã também vai ser bastante atuante na costa da África Oriental, na região dos atuais países que vão da Somália até quase Moçambique, principalmente o Quênia e a atual Tanzânia, onde a população Swahili, língua Swahili, que são populações de origem banto, linguística, cultural banto, que adotam parte do Islã, instituições do Islã, religião, e fazem um intercâmbio muito forte dentro do espaço do Índico, que é o espaço do grande mercado das monções, ou seja, da região em que, através dos ventos e das chamadas monções, se consegue fazer intercâmbio de mercadorias de costa a costa do Índico, desde da atual Indonésia, onde há as especiarias, e também no Pacífico Oriental, sul-oriental, na costa já do Império Chinês. O Islã também penetra já no subcontinente indiano, inicialmente através de chefias guerreiras turcas, mas ele depois começa a se indianizar também, até se formar já no século XIII, já se forma o Sultanato de Delhi, mas há estados precursores islâmicos. Ele vai entrando na península, vai substituindo no subcontinente, na parte norte, vai substituindo, deslocando algumas sociedades que tinham crenças no budismo, passam a ser muçulmanas. E nós temos no Extremo Oriente e no Sudeste Asiático, nós temos o Império Chinês. O Império Chinês, neste momento, depois de haver o período da dinastia Tang, que foi muito forte dos séculos 7 até o início do século X da era atual, houve um interregno, e ao final, depois de um meio século, se estabeleceu uma nova dinastia, que é a dinastia Song, que vai se manter até a ascensão dos mongóis, e um pouco antes é derrotada na parte norte do espaço chinês pelos Jurchen, que são os atuais Manchus, né, que formam a dinastia Jin, deslocando o Song para o espaço mais ao sul da China. O Império Song, ele é um dos pontos altos da cultura da civilização chinesa, introduz algumas grandes novidades, reforça o sistema de direção burocrático de controles com as instituições confucianas, mas introduz
inovações como, por exemplo, o uso da pólvora em armamentos, e também ele introduz, na medida em que vai se deslocar para o sul, ele tem as primeiras frotas navais chinesas permanentes em portos já na costa ao sul do atual território chinês. Se expande, procura sempre manter a contenção sobre os vizinhos nômades e considerados bárbaros ao norte, a leste e a oeste, turcos, mongólicos e manchus. Se expande para o sul. A região do Vietnã é uma região que é caudatária, tributária do Império Chinês nesse período Song, e exerce influência até as regiões mais afastadas da Indochina, do Sudeste Asiático. Na região da Indochina propriamente dita, recordar que houve uma grande expansão do hinduísmo a partir de meados do primeiro milênio da era atual, e vão se estabelecer vários estados hinduístas, tanto nas ilhas da atual Indonésia, como Java, como na região da Indochina, como o Império Khmer, que tem o seu período de auge exatamente nesses primeiros séculos do segundo milênio, até ser vencido crises internas, mas também pressões externas por populações da Tailândia, populações Thai. O Islã, por sua vez, ele começa a penetrar também nessa região da Indochina, da Indochina não, do Sudeste Asiático, da Malásia, das ilhas do arquipélago da atual Indonésia, Java, Bornéu, Sumatra, mas num período um pouco posterior. E o que a gente tem em toda a vasta região que engloba o Pacífico Sul e toda a costa do Índico e o Mar Índico, o Oceano Índico, que é essa região das monções, existe um intenso intercâmbio material e cultural, comercial, que é feito por gente do mar, navegantes, comerciantes marítimos, que são tanto árabes, quanto persas, quanto os malaio-polinésios, indianos e até chineses. O Ocidente, Europa, o europeu, ele não participa desse comércio. Ele entra, esse fluxo ingressa na região do Mediterrâneo e da Europa por intermediários que vão ser os estados islâmicos da região do Oriente Médio. No Egito, nesse período, se dá a transição entre o califado fatímida, que era xiita, e o ingresso, já sob pressão dos cruzados europeus, da dinastia curda, dos Aiúbidas, do grande Saladino, que derrotou os cruzados em meados do século XII. Bem, sobre as cruzadas, as cruzadas são um sintoma, assim. Ao mesmo tempo, elas têm a ver com questões de pressões no interior da pequena, média nobreza
que vai se dividindo, pressões por busca de novos conquistas, novos territórios, e ela é um sintoma, assim, de um primeiro momento de pujança dessa área da Europa Ocidental. Num primeiro momento também, ela tem uma justificativa, vamos dizer, religiosa, ideológica, que seria a supressão do acesso aos lugares santos na Terra Santa, Jerusalém, por parte dos novos governantes da área, que seriam os turcos, seljúcidas, que seriam menos tolerantes à penetração do Ocidente, e também seria um chamado do próprio Império Romano do Oriente, do próprio Império Bizantino, de socorro frente às pressões dos turcos, dos seljúcidas, já dentro do espaço da Ásia Menor, ali da Anatólia, muito próximo já do coração do império, que é Constantinopla. Então, no momento que se pode dizer assim, em linhas gerais, é que no momento em que vai romper como uma verdadeira explosão, um furacão, em questão de poucas décadas, no início do século XIII, esse império dirigido por essa população de origem nômade, que são os mongóis, podemos dizer que existe um verdadeiro colar de diferentes estados e com diferentes visões, concepções políticas e religiosas, desde do remoto Ocidente, Maghreb, na África, até a costa atlântica da Europa, até o Japão. O Japão, nesse momento, vive uma fase também de consolidação, onde, depois do período imperial Nara, se estabelece que era um período em que houve uma forte influência chinesa, se estabelece um regime, um florescimento de um regime mais autônomo e com mais influência do budismo, as criações do budismo originais dentro do Japão, e o que se chamaria de era feudal japonesa, onde o poder do imperador passa a ser mais nominal, e o grande poder se estabelece nas grandes famílias, como o grande clã Fujiwara, nesse período, que vai se encerrar já no século XIII, dando origem a uma nova formação já do shogunato, ou seja, o shogun é o governante efetivo, enquanto que o imperador tem apenas um poder espiritual, nominal. E nesse período o Japão passa por uma hora difícil, que é sobreviver. Aí tem a história do vento divino, kamikaze, que derrotou as frotas mongólicas e consegue sobreviver à invasão. Então, são esses pontos de florescimento. O ingresso dos mongóis nesta cena, ele vai ter consequências que nós podemos ver mais adiante, mas uma das consequências foi um aumento enorme do fluxo comercial através do interior da Eurásia, até chegar ao Mediterrâneo, do Extremo Oriente ao Mediterrâneo, e em função do estabelecimento dos mongóis na Europa Oriental, mais especificamente na região das atuais Rússia e Ucrânia,
vai haver uma progressiva separação tanto no interior desse agrupamento, onde parte da Ucrânia vai se voltar mais ao leste, vai cair na órbita, vai se integrar com o Estado polonês e lituano, e uma grande parte vai permanecer sob a vassalagem, sob a suzerania dos mongóis, e vai constituir características próprias, até certo ponto, muito duradouras, e vai se formar o que é a Rússia, que vai surgir depois com os czares, com o poder, a reunificação, com o estabelecimento em Moscou e a futura expansão do império, tanto em direção aos confins da Ásia, quanto em direção a espaços em busca do mar na região da Europa, tanto do Mar Negro quanto do Báltico, onde vão começar a se confrontar ao sul com os otomanos e ao oeste com os europeus, com os polacos, com os suecos, e vai ter uma característica distinta. É nesse momento também, nessa passagem aí entre o século XI e XII, que vai haver efetivamente uma cisão do cristianismo em suas metades ocidental, católica, e depois, mais uns séculos depois, vai haver a reforma, vai haver o movimento protestante evangélico, Calvino, Lutero, e na vertente oriental, o que acontece já era uma condição muito presente no Império chamado Bizantino, que é a grande supremacia do poder laico, do poder do Estado sobre as autoridades religiosas, muitas vezes muito ao inverso do que ocorre no Islã, enquanto que no Ocidente sempre houve um grande equilíbrio e disputa entre o papado e o poder laico, os reinos. Bem, então esse é o panorama. Outro ponto também que vai ocorrer, a gente vai ver depois com o ingresso como uma consequência da abertura, de uma reabertura do mundo, o que seria a Pax Mongólica, é a expansão das pestes, da peste negra, e que vai levar a um novo movimento, novas mudanças nesse espaço, principalmente na Europa, com a mortandade, vai acelerar o final do período feudal. Então era isso, até mais.